Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, não repare no meu look, porque tirei um pouco o cabelo para poder respirar, né? Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar da carta, a quarta carta, porque nós estamos indo para a quarta carta, que é o anjo escreve à igreja de Tiatira. O anjo vai falar com João sobre a igreja de Tiatira. O anjo vai ditar para João escrever sobre o que acontece na igreja de Tiatira. Como a gente sabe, né, essas cartas são escritas às 7 igrejas da Ásia, né? E o Senhor Jesus traz um alerta para eles. E nós estamos indo para a quarta igreja hoje, que é Tiatira. O anjo vai ditar e João vai escrever. O anjo vai ditar para João escrever o que está acontecendo dentro das igrejas, para poder alertar os pastores, né, daquela época. E a gente trazendo para nós hoje serve para nós também. Então vamos ler, né? Nós vamos ler ainda em Apocalipse, capítulo 2, agora a partir do versículo 18. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam como do sacrifício da idolatria. E eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama sobre as que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos os quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retendo até que eu venha. Ou seja, o que tem, né, retenha-se, mantenha-se até que eu venha. E ao que vencer, guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados todos os vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Gente, essa igreja chama muita nossa atenção. Por que ela chama muita nossa atenção? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está vendo as obras deles, né? Ou seja, eles faziam tudo certinho. Conheça as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço. As últimas são maiores que as da primeira. Ou seja, eles faziam tudo que o Senhor queria, tudo da maneira e da vontade do Senhor. Mas como sempre, pecavam em outras coisas que aceitaram. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, ou seja, faz a vontade do Senhor, cuida dos órfãos, cuida dos doentes, cuida das viúvas, faz tudo certinho, trabalha, labuta, e as obras de agora são maiores do que a do começo. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, ou seja, mulher que se diz profetiza, ou seja, tolera pessoas que venham com doutrina que não condiz com a nossa fé, né? Vocês veem que Jezabel ali, ela induzia as pessoas a fazerem coisas erradas com o intuito de que aquilo era certo. Ou seja, por exemplo, eu estava conversando com meu genro e ele me disse que ela fazia assim, por exemplo, olha o exemplo que ela dava. Eles estão falando que isso é ruim, mas você tem que ir lá para você ver se é ruim mesmo. Ou seja, você vai lá, entra no covil, eles armavam uma casinha para a pessoa. Sabe quando a pessoa é levada para uma casinha, para uma armação? Ou seja, você marca o encontro com a pessoa vai lá, chega lá é outra coisa. Então era isso que ela fazia. Você tem que
experimentar outras coisas, você tem que conhecer para você saber se é certo, se não é, para você saber se é bom, se não, se te agrada ou não agrada. E assim ela fazia com os irmãos. Vai no terreiro do inimigo, conheça o inimigo, pratique os atos do inimigo, para depois você ter como combater seu inimigo. Só, irmãos, que isso é um campo minado. A hora que a pessoa entra no terreiro do inimigo, o inimigo já está com um laço preparado para a pessoa. Então a pessoa vai, desfruta daquilo que não era para desfrutar, acha bom, ao invés da pessoa repudiar aquilo, a pessoa se deleita naquilo, acha bom e faz parte daquilo. Então é um perigo você ir num lugar para poder ver como é que funciona, para você poder vir. Se Deus falou que não é para ir, já não tem nem que discutir não, já não tem que não ir mesmo. Ou seja, Jezabel é o demônio, né? A imagem de Satanás que, tipo assim, ela engana as pessoas, né? Induz as pessoas ao erro. E tem pessoas que é induzida ao erro e depois se convence de que aquele erro está certo. E o Senhor tem contra essas pessoas que toleram, estava contra esses pastores que toleravam essas mulheres assim, que profetizavam coisas que Deus não tinha mandado falar, que estava enganando as ovelhas dele, enganando os servos dele. E o Senhor tinha contra essas pessoas. Mas aqui está escrito, ó: e eis que porém numa cama, sobre as que adulteram com ela, virá grande tribulação. O Senhor ia cobrar dela e de todos aqueles que se uniram a ela, né? Que se ajuntaram a ela, ia vir uma grande tribulação contra eles, se eles não se arrependessem. Olha como o nosso Deus é bom. Apesar de tudo que eles fizeram, apesar de todos os erros, e muitos erraram ciente de que estavam errando, mesmo assim o Senhor estava dando para ele a chance de arrependimento. Arrepende-te, se você arrependeu eu te perdoo, se você arrependeu eu deixo passar, eu esqueço o seu passado, eu esqueço o que você fez e vamos viver daqui para frente. Se você se arrepender, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te restituir, ó. E ferirei de morte os seus filhos, e todos saberão que eu sou aquele que sonda o coração. Se eles não se arrependerem, eles iam cair na cama, eles iam passar por grande tribulação, e Deus ia ainda ferir de morte, sabe? Os filhos dela, da profetisa, quer dizer, aqueles que se deixaram levar por ela tratavam eles como filhos. E o Senhor está dizendo que ele ia destruir todos. Mas eu vos digo, a vós restantes, aqueles que não se misturaram, né? Que estão em Tiatira, todos que têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas. Mas o que tendes retendo até que eu venha. Ele diz para aqueles que não caíram, para aqueles que não se deixaram enganar, para aqueles que não deixaram ser levados, para eles ficarem firmes até que ele volte. Porque quando ele voltar e a pessoa estiver firme assim, ele vai dar para ela a estrela da manhã. Olha, o Senhor nos promete várias coisas, né? O Senhor Jesus promete desde a primeira igreja. Todos que passaram por tudo que passou, no final ele tem uma promessa. E agora aqui ele está prometendo a estrela da manhã, já prometeu a vida eterna, ele já prometeu a vida eterna para nós. Também aqui ele nos prometeu o paraíso, né? Comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. E ele prometeu a pedrinha branca com seu nome, que só você vai saber o nome dela. Então, e ele prometeu também a coroa. Então, gente, nós temos que ouvir o que o Senhor está nos prometendo. Nós temos que, primeiro aqui, presta atenção. O primeiro ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Olha para vocês aqui, maravilha. O segundo, o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse já é o segundo. E o terceiro, né? E o terceiro, ao que vencer, receberá uma pedrinha branca com o seu nome, o qual só você saberá. E agora o Senhor está prometendo a estrela da manhã. Então, todos, o Senhor tem uma promessa. Se permanecer firme no final, todos têm essa promessa.
você vai juntando todas essas promessas que o Senhor está fazendo aqui para você receber ela no final. Acontece que você tem que passar por todas as tribulações que nós passamos aqui hoje. Você tem que permanecer firme na rocha que é Cristo, não deixar ser levado por Jezabel, por profetas enganadores, por pessoas que prometem coisas. A gente tem que saber, tem que pedir o Espírito Santo nos convence daquilo que está errado, tá? E o Senhor disse para nós vigiarmos, para nós não perdermos a nossa coroa. Então que nós venhamos guardar a palavra do Senhor na nossa vida hoje e nós não esquecermos das promessas do Senhor e mantermos firmes até o final. E que Deus esteja com você, com a sua família, que sua vida venha a ser abençoada, que venha a ser direcionada ao reino de Deus, porque aqui não é nosso lugar, aqui nós estamos só tendo uma passagem, mas o nosso lugar é lá no céu, junto com o nosso Senhor. Então, amados, que nós venhamos estar firmes para nós podermos aproveitar da herança que nos aguarda ali, amém? E então, eu desejo tudo de bom para sua família, para sua casa, para o seu lar, que o Senhor venha restaurar aquilo que estiver destruído, que o Senhor venha levantar aquele que estiver caído, que o Senhor venha dar alegria àquele que estiver triste, que traga sorriso para aquele que estiver chorando, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus, Ele é a nossa estrela da manhã. Então, amados, creia nisso. Cumpre aquilo que o Senhor pôs para você fazer e você será feliz, amém? Eu agradeço desde já a todos que estão curtindo os meus vídeos, compartilhando. Estou muito feliz porque eu estou com 94 inscritos e o Senhor tem trabalhado de forma maravilhosa, porque você pensar numa igreja, eu estaria pregando para 20, 19, 30, mas 94 pessoas é um público bastante grande, significa que tem muita gente com sede da palavra, né? E que o Senhor venha nos abençoar, que nós consigamos continuar trazendo a fonte da vida, que é isso aqui, ó, a palavra de Deus, para nós, para nos mantermos de pé nessa terra. A paz do Senhor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amém?